Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao primeiro episódio do FomeCast, que é, já adiantando algumas coisas, o FomeCast pensado para falar sobre mulheres, esporte e exercício físico. Eu sou Giovana Moura, coordenadora desse projeto. Eu sou Ana Carolina e hoje eu sou a co-apresentadora do FomeCast. E também, além de co-apresentadora, tá aí no bolo na organização. Faço algumas coisinhas, também, alguns tá? corres. E hoje a gente vai então contar um pouquinho da história do FomeCast, por que ele existe, de onde que ele surgiu, para onde que ele vai, quais são as perspectivas, que eu acho que a gente ainda não tem muitas perspectivas de até onde ele pode ir, mas... A gente sabe, a gente tem certeza que ele vai chegar. Ele vai, a gente só não sabe como ainda, que nós estamos aqui aprendendo, também já... Estamos aí, nem sei, a terceira vez que a gente tenta gravar esse episódio, mas eu acho que é justamente isso, né? É um primeiro episódio de uma série de episódios que vão vir aí, então a gente vai aprendendo conforme a gente vai conversando. Bom, então, dito isso, Giovana, primeira perguntinha para nossa coordenadora, que é o FomeCast? Para quem que ele serve, para quem que ele é? Eu acho muito importante, acho que antes de tudo, né, de falar do que é o FomeSport, para quem ele é. Mas as duas perguntas, elas falei FomeSport. Gente, a gente já vai chegar, é importante a gente falar sobre isso, que a gente não vai editar isso. Mas aqui, FomeSport e FomeCast são duas coisas que estão um pouco ligadas, a gente vai explicar um pouco sobre isso aqui ao longo da nossa conversa. É muito fome, conversa. né? Por que fome? Vamos falar por que fome primeiro? Vamos falar por que fome? Por que fome? Fome é a sigla que a gente utilizou para falar do nosso evento, que é o Fórum Maringaense de Mulheres no Esporte, no Exercício Físico. Então, por isso que é fome. Então, muita gente, até a gente brincou no começo um pouquinho, né, Ana, sobre, como que tinha que ser uma sigla fácil de falar. E aí, chamativa também. Chamativa, e aí eu acho que a própria ideia e de como surgiu o FomeSport, ele tem a ver com essa fome, né, de fome de conhecimento, fome de levar conhecimento para as pessoas. Então, ainda bem que você lembrou de falar isso, né, Ana? Que a gente não tinha colocado isso no roteiro, a gente já mudou ele aqui algumas vezes. Mas então o FomeCast, ele é um podcast pensado para a gente falar sobre mulheres, esporte e exercício físico. Principalmente porque essa é uma demanda super atual na sociedade, nas diferentes áreas, né? Não só dentro do esporte, mas dentro do campo da política, no campo da saúde, enfim, né, nos diversos campos, e no esporte isso não é diferente. Então a gente tem visto aí muitas situações preconceituosas, limitadoras, mesmo no século XXI. Então, trazer esse debate, ele é muito importante. E não só dentro dessa perspectiva sociocultural. Tanto que a ideia do FomeSport, que não é o FomeCast, tá? Mas do FomeSport, é trazer também essa ideia da questão da saúde, do treinamento, trazendo um pouco da perspectiva da área biológica e das ciências, né, da fisiologia, do treinamento, para a gente poder conversar sobre isso. Porque, né, assim, nós somos seres sociais, mas nós somos seres que se movimentam, que treinam, que, né, buscam outras coisas, cuidar da saúde. Então, o FomeCast vai ser para falar sobre isso. Mulheres, esporte e exercício físico, numa perspectiva muito ampla de tudo que envolve a gente. Então, se você gosta de ouvir sobre esporte, se você assiste esporte, ou se você gosta de ouvir histórias, de aprender coisas novas que tenham a ver com mulheres e esporte, esse é um podcast que ele foi pensado para você, tá? Bom, então você já falou, né, o que é o FomeCast, explicou brevemente, mas ele surge de um apêndice do FomeSport, né? Então a gente também já falou um pouquinho sobre o Fome, mas se você quiser se aprofundar mais, pode ficar à vontade. Então o FomeCast e o FomeSport, eles andam juntos, na verdade é mais uma sarna pra gente se coçar, tá, gente? Basicamente é isso, mas a história dessas duas propostas, né, elas começam um pouco, tem a ver com a minha trajetória de vida. Então, fui pesquisadora não, né? Sou pesquisadora, importante colocar nesses termos, mas sou professora, fui atleta de rugby durante muito tempo,
Joguei competições fora do país, competições nacionais, Copa joguei do Copa Mundo, do tá? Mundo. Copa do Mundo. Apesar de não parecer, e a gente pode falar sobre isso um dia, inclusive. Por que não parece? Por que não parece, né? Isso são um dos temas que a gente vai abordar também. E durante todo esse período eu tive várias experiências, né, enquanto atleta, de limitação, da forma como as pessoas me olhavam. E tudo isso foi me incentivando a estudar sobre mulheres no esporte. Então fiz o mestrado, doutorado, estudando sobre mulheres no esporte, e quando eu cheguei no pós-doutorado eu comecei a sentir uma necessidade um pouco diferente. Então eu tinha por muito tempo feito essas pesquisas e eu falava, mas né, como que eu vou fazer para as pessoas terem acesso a isso? Porque a parte acadêmica ela só funciona se a gente tiver esse retorno social. Eu penso muito a pesquisa dessa forma, né, Ana? Então, no pós-doutorado eu já comecei um pouco com essa questão de levar conhecimento. Então, ao invés de ser um artigo científico, o produto final foi um documento norteador para gestores, gestoras que atuam na rede pública municipal de esporte. Então, foi um documento para orientar a atuação, pensando em melhorar a experiência de mulheres no esporte e no exercício físico. Então, eu já estava um pouco nessa pegada de levar conhecimento de forma acessível. De debater sobre isso, né? Porque estudei sobre políticas públicas de esporte, então pode parecer algo muito longe da nossa realidade. Às vezes o termo política pública ele assusta um pouco. E eu senti essa necessidade de Então agora eu estudei muito sobre isso e o que eu posso fazer de mais? Como que eu posso ajudar essas mulheres? E aí começaram a surgir essas ideias talvez um pouco malucas, mas que eu resolvi também colocar em prática, porque se a gente for esperar o momento certo, ter tempo para fazer elas, nunca vem o momento certo. Não vem o momento certo é agora. Então, acho que tirar esses planos do papel, e a Ana tem vindo junto comigo nessas maluquices. Eu falo, Ana, vamos. A Ana não pensa, ela fala, vou. Bora! Então, no final do ano passado, nós colocamos em prática a ideia do Fome Sport, que é um evento, né, de um fórum de mulheres no esporte e no exercício físico, para a gente debater sobre esse tema. Então, ele é pensado no formato de conferência municipal. Então, a gente vai ter palestras que vão falar sobre isso, né, tentando trazer também a comunidade, não só a comunidade científica, mas toda a comunidade nesse primeiro evento aqui de Maringá. Civil. Isso, comunidade civil, para falar sobre isso. Então, para as mulheres falarem as necessidades, quais são as dificuldades, o que funciona para elas, né, o horário, o lugar, enfim, para a gente conversar sobre isso e tentar formular propostas para enviar para as pessoas que são responsáveis pelo esporte na cidade. E aí, quer falar? Pode contribuir, Ana. Não, só para relembrar também que o projeto ele não nasce assim do zero, né? Ele é respaldado pela universidade, né? Como a Giovana já falou, ela é professora. Então, os dois projetos do Fome Sport e do FomeCast também é projeto de extensão, para que os acadêmicos também possam participar, né? Então, se você quiser falar um pouquinho mais sobre o projeto de extensão. E aí, né, pensando nessa questão do projeto de extensão, surgiu também o FomeCast. Por mais que a gente esteja começando ele antes de uma aprovação 100%, né, por todos os trâmites burocráticos aí, a ideia do FomeCast, então, veio nessa perspectiva, como a Ana falou no começo, como um anexo aí do Fome Sport, para levar conhecimento de forma acessível para as pessoas que gostam desse tema. E aí a ideia foi pensar num formato de podcast que tenha participação de alunas, de alunos que se interessam pelo tema, que se interessam por tecnologias, de levar conhecimento. Então, por isso que a cada semana a gente talvez tenha mais alguém aqui diferente junto, porque os acadêmicos e as acadêmicas vão fazer parte disso, na escrita do roteiro, na pesquisa, no estudo, na edição dos textos. Então, o FomeCast também vem com essa perspectiva de incluir os acadêmicos para levar conhecimento para a sociedade. Bom, dito isso, conta um pouquinho pra gente de como vai funcionar, qual vai ser a metodologia do FomeCast, como que isso vai desenrolar nos próximos episódios. Então, a ideia é que cada semana a gente traga uma mulher diferente. Então, essa é uma parte interessante do FomeCast, porque nós vamos trazer mulheres que atuaram, que atuam, que pesquisam sobre esporte. Então, mulheres atletas, gestoras, técnicas, pesquisadoras, árbitras, contar um pouquinho da experiência, né, que elas teve com o esporte ou com o exercício físico. E é muito importante isso, né, essa junção da academia com as mulheres, né, que já foram
atletas ou não, para que conheça a história delas, a trajetória delas, que muitas das vezes são invisibilizadas. E isso é muito importante pra gente aqui que tá na academia, mas não só pra gente, pra vocês também que vão estar assistindo. Eu acho que por muitas vezes a gente vê, né, hoje a gente vê uma seleção de futebol feminina, apesar de eu não gostar do termo feminino, que, né, tem ganhado espaço, visibilidade, mas quem são as pessoas que vieram antes, quem são as pessoas que estão agora, qual que foi a trajetória dessas mulheres. Então a gente vai ouvir bastante sobre isso. E a gente vai fazer episódios que vão ser quinzenais. Essa é a ideia inicial, que a cada 15 dias a gente tem um episódio com uma mulher diferente, com episódios aí em torno de 40, 50 minutos, para que você possa ouvir no carro, que você possa ouvir na academia, que você possa ouvir aí fazendo o que você tem que fazer durante a sua rotina. E também que você aprenda junto com a gente. Então, a cada semana, além de mim, nós vamos ter mais um apresentador, uma apresentadora, que são pessoas que vão contribuir com esse projeto. E eu acho que é isso, né? De forma... Se você chegou até aqui, esse podcast é seu, é meu, é da Gi, é de todas nós. Muito obrigado, né, pela visualização. E se quiser compartilhar nas suas redes sociais, de nos seguir nas redes sociais. Então, @fome.cast e @fomesport, tudo junto, @fomesport.mga. Então segue a gente lá para acompanhar quem vão ser as nossas entrevistadas, às vezes é alguém que você conhece, às vezes é alguém que você não conhece, que tem uma história muito legal. E aproveitando para deixar a dica para quem gosta de atletismo, o nosso primeiro episódio vai ser especialíssimo, com uma mulher que tem uma trajetória muito linda dentro desse esporte, uma das pioneiras, se não a pioneira, né, dentro da construção de muitas coisas no esporte, no atletismo no Brasil. Então vai ser um episódio muito especial. Eu acho que a gente não podia começar de uma forma diferente, né, Ana? Ela é perfeita mesmo, gente. Então se liga aí nas próximas postagens, não perde, porque o próximo episódio é bem importante pra gente aqui de Maringá também. Aqui de Maringá principalmente. Esse episódio foi pensado por nós, roteirizado por nós, editado por nós, até que toda a nossa equipe de acadêmicos, acadêmicas cheguem para nos ajudar. Um beijo, pessoal, e até nosso próximo episódio.